Elma, olha aí, ó. Tá vendo como é Aí, as ó. coisas? E a irmã Elma já saiu já e foi arrebatada. Ah, Boa noite, Elma. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tô fechando a Amém. câmera aqui. Tá gravando, eu tô vazando. começou agora, a hora que você entrou. A irmã já chegou na gravação já, né? Pois é. Temos aí um convidado especial, né? Como a gente sabe, é o irmão Paulo Pageno, que tá de exército, aí vai fuzilar todo mundo aí. Mas depois você Ô, vai cortar, né? Né, Bruno? Depois pra Oi? postar, você vai cortar o vídeo, né? Eu tô pensando em colocar do jeito que tá aqui, irmãos. O que vocês acham? Espontaneamente mesmo. O que vocês vão achar? Ah, Bacana, eu não é? ia, eu ia Eu acho brigar que com o irmão. Eu ia falar pro irmão Paulo falar do gigante. eu acho que eu vou Vocês ficar podem, calada. vocês podem falar aí de tudo aí, o que vocês quiserem hoje, né? Hoje a gente está conversando de tudo um pouco. E depois, no finalzinho, eu quero trazer essa palavra de Lucas, capítulo 7, que eu achei bacana, né? Inclusive, o irmão Paulo já está levantando a mãozinha. Já traz a palavra, já, senão não dá tempo. Já que está sendo gravado, irmãos, e com certeza vai estar no meu canal lá no YouTube, eu quero pedir para o pessoal do YouTube aí do canal Verdade Certa já dar um like, se inscrever no canal, compartilhar, porque isso fortalece o canal. E é isso aí. Agora vocês vão ver a gente conversando de tudo um pouco aqui, né? E pode conversar, irmãos, aí o que o irmão já quiser soltar aí na conversa aí do Skype aí, pode falar aí. Pode falar, irmão Paulo. Já levantou a mãozinha ali. Pois é, pessoal abençoado aí, pessoal do grupo, né? O grupo Verdade Certa aí, estamos hoje com um grupo diferente aí, e vai estar sendo postado esse vídeo aí no canal Verdade Certa. Quer dizer aí que tem os irmãos aí que tem canais também, né? Que a irmã Cileide Favorito tem o canal Júbilo, né? E tem eu aí que tem o canal Unidos na Graça e o canal Entenda Isso. Vocês podem estar se inscrevendo aí, né? Enfim, estamos aí numa conversa amigável aí, né? Não estamos para guerra ainda. Uma conversa aí com o irmão Bruno aí do Verdade Certa, Bruno Alex. E começamos aí meio tarde, né? Meio tarde aí, tem poucos participantes, mas eu creio que vai ser uma conversa bem aproveitável, né? Eu gostaria até já de antemão, como a gente já está no horário meio avançado, eu queria colocar ali um pouquinho do assunto ali, até andei vendo o vídeo aí que foi botado ali no grupo, né? E eu até fui um pouco mais além ali, dando mais uma esmiuçada sobre esse assunto. O que acontece, irmãos? Eu estava pensando assim, né? Trabalhando lá no Sol Quente, pensando, se Moisés escreveu o Gênesis há 1.800, 1.900 anos depois, né, do suposto Jardim do Éden. Eu falo assim, suposto, talvez algumas pessoas que nos ouvem pensam, como que ele fala suposto Jardim do Éden? Por que eu falo suposto? Imagine você. Você pensa assim, o Adão, né, estava lá, aí de repente vem Deus, né, e fala com ele, aconteceu assim, assim, assado, meu filho estava aí sobre as águas, tal. Aí eu achei por bem, né, de fazer um boneco aí, né, de ti, né? Eu formei aí do pó da terra. E aí o Adão não sabia escrever, não sabia nada, né? E essa história ele foi passando de pai para filho, de filho para neto. 1.000 e poucos anos depois, aí não tem relato que Deus arrebatou lá no monte, né? Tem a passagem lá que Deus levou, né, o Moisés lá no monte, deu as tábuas dos mandamentos, mas não tem uma passagem assim que Deus levou lá e começou a mostrar a criação para Moisés. Então, se não é revelação de Deus para Moisés, então é o boca a boca. É a história passando de geração em geração durante 1.000 e poucos anos. Suportou dilúvio,
veio com Noé, dito Noé na arca. Imagine você, irmão. Imagine. Imagine só. Aí chega lá no Moisés. Moisés, com toda aquela cultura egípcia, né? Foi criado no Egito. Nem foi criado com a própria família dele. Foi criado lá com a família de Faraó. Vai pensando. Vai focando na tua mente. Se eu perguntar para você, quem foi o 5º presidente para trás de nós? Você sabe? Conta 5 presidentes para trás. Você sabe o nome? Ah, então, irmãos, pense bem. 1000 e poucos anos depois, o Moisés escrevendo. E assim aconteceu, tal. E aí tinha uma coisa. Então, pensa bem. Você que, né, foca nesse assunto. Então, o que nós deveríamos de pensar? Por que Moisés trouxe essa pedagogia para o povo de Israel? Por que Moisés usou a linguagem da serpente? Por que tinha muita essa serpente lá no Egito? A cultura dele não era no meio desse tipo de pessoa? Hã? Ele não foi criado dentro desse tipo de pessoa? Por que ele usava, quando ele ia andar, usava aquela figura de linguagem para um mal, usando uma serpente? Então, irmão, nós temos que ter uma mente um pouquinho mais aberta, porque eu vejo assim que os irmãos eles focam como verdade absoluta uma história de pedagogia. Então, nós temos que entrar na história e ver por que Moisés usou esse ensinamento pedagógico para aquele povo. Aí nós vamos começar a entender o propósito de Deus para nós hoje. Se nós, pelo menos, entender um pouco do propósito de Deus para aquele povo que estava caminhando no deserto. Então, se Deus, né, deu essa estratégia de ensinamento para Moisés, e não tem na história que foi uma revelação como as tábuas dos mandamentos, que foi lá que Moisés ficou tanto tempo, né? Moisés, né? Enfim, ele ficou tanto tempo lá no monte recebendo as revelações. Então, é isso que nós temos que pensar. Quando nós usamos uma pedagogia daquela época, com aquele povo, que, né, segundo o entendimento das pessoas, isso foi passado de boca em boca. O Adão estava vendo tudo Deus fazendo, né? E o Adão captou tudo aquilo na mente dele e foi passando de geração em geração. Porque não tem na história que Deus sentou e começou a falar aquilo ali e dizer, passa isso de geração em geração, como quando o povo saiu do Egito. O que Deus falou? Aconteceu tudo isso. Isso será passado de geração em geração. Isso se cumprirá todo o 21º dia do primeiro mês do ano, né? Eu acho que é isso, né? É o dia da passagem do anjo, que foi o dia que vocês foram libertos do Egito. Então, todo ano eles comemoraram. Quando eles passaram o rio Jordão, o que Deus disse? Tira pedras lá no meio do rio, faça uma coisa aqui, por quê? E toda vez que vocês vão olhar para essas pedras, vocês vão lembrar que vocês passaram por dentro do rio. E o que tinha para lembrar que Deus fez todas essas coisas, irmão? E vamos pensar assim, Deus criou os céus e a terra e no sétimo dia descansou. Mas antes que Deus criasse qualquer coisa, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E essas águas estavam onde, meu querido? E Deus fez separação entre as águas para que aparecesse a terra seca. Então, como que Deus criou se já estava ali para que aparecesse a terra seca? Então, tem muitas coisas, irmãos, que nós temos que analisar, parar, pensar. Quando as pessoas falam, né, temos que viver da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Então, nós vamos ter que aprender a pedagogia disso para nós nos dias de hoje. Então, nós aprender essa pedagogia que o Moisés passou para aquele povo, nós vamos entender o significado que isso vai ter para nós. Se nós não entender isso e usar a história, aquela história metáfora, lá, aí vai ser complicado, irmão. Aí vai ser complicado. Aí vira um embaço muito difícil de se engolir, entendeu? Então, nós temos que explicar, ó, foi assim, 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 assado. Deus usou tal. Entendeu? Quando nós falamos da revelação de Deus, que escreveu nas pedras lá, escreveu com o dedo dele, como o adventista usou muito, né? E os mandamentos são escritos pelo dedo de Deus. Aí o que acontece? Quando nós falamos sobre a Gênesis, foi escrito por quem, aonde, quem, como. E por que revelação, outro se foi passado de boca em boca. Entendeu? Entendeu? Entendeu como o negócio é... Não, irmãos, eu quero dizer... Quer dizer que existe um Deus poderoso, se tiver algumas pessoas, né, gnósticas, pessoas ateu nos ouvindo, né, que o irmão Bruno vai estar lançando isso aí no canal Verdade Certa. Eu quero dizer assim para esse irmão, ou para essa irmã que está nos ouvindo, que talvez está num sistema, né, vamos dizer, um sistema que te enreda, uma ideologia, né, algum trecho isolado da Bíblia. E ele te enreda e não te deixa conhecer a verdade. Então, meu irmão, não se assusta. Porque nós temos esse costume, irmão, de ler a Bíblia por um todo. Nós não ficamos baseados só num trechinho. Irmão, aqui em Coríntios, né, tá falando aqui, assim, assado. É isso daí que tem... Mas se tu olhar lá atrás, tu vai ver que o próprio Deus estava mandando fazer aquilo. Agora aqui, a pessoa está dizendo que aquele que faz isso vai ser, né, destroçado. Então, irmão, temos que ver a Bíblia por um todo e ver o que ponto a pedagogia serve para nós. Que ponto aquele ensinamento serve para nós. Então, os irmãos não pensam que a gente é incrédulo, que a gente não acredita em Deus, que eu acredito num Criador, eu acredito em um Deus que formou todas as coisas. Mas não acredito, né? Eu não acredito nessa história de pedagogia. Eu não acredito que existia um diabo lá que tomou a serpente falou lá num pé de maçã, como é passado. Isso eu não acredito, gente. Isso daí é pura figura de linguagem. Isso não existe. Ou que existisse uma árvore lá, tal. Isso não existe, gente. Isso é uma figura de linguagem que o próprio Moisés está trazendo segundo a mitologia egípcia. E tentando induzir aquele povo a conhecer o que era mal e o que era bom. Diante do Deus que estava dirigindo eles. Diante daquele Deus que estava colocando uma nuvem para que eles não fossem consumidos pelo sol do deserto, que colocava uma coluna de fogo para que eles não morressem de frio durante a noite. Então, aquele povo tinha que ser conduzido. E aquele povo tinha que ser, de certa forma, instruído. Era um povo, né, segundo a gente veja, um povo muito ignorante. Era um povo que não tinha acesso à escrita, não tinha muito acesso às coisas. Mas Moisés, não. Moisés, ele foi criado dentro do palácio. Nós temos que entender que Moisés não era um ignorante. Moisés não era um qualquer. Moisés, ele era um cara que foi criado lá dentro do palácio, tendo acesso a todo tipo de instrução. Então, é isso, querido. Então, esse Moisés, ele está conduzindo aquele povo, assim como nós hoje. Se nós viver só pela fé, gente, dizer assim, como diz aquele ditado, né? Que tem Salmos, né? Agora eu me esqueci o local lá, né?
Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeasse, né? Repousar à tarde. A seus amados Deus dá enquanto dorme. Aí tu só fica dormindo. Não é assim. Só fica, meus amados Deus dá enquanto dorme. Então eu vou dormir bastante, para Deus dar bastante. Então não é esse o tipo. A pedagogia é o quê? E não adianta tu ser um esganado. Não, tu tem que ser uma pessoa Equilibrado. Então é isso, irmão. Tem muitos pontos na Bíblia que nós temos que analisar. Então esse é um ponto. Eu estou colocando aqui rapidamente, porque o tempo é curto, só para os irmãos pensar. Só para pensar sobre esse negócio. Só para pensar sobre esse negócio. Só para pensar. Será que Deus falou lá com Adão? Adão, agora tu vai passar de geração em geração sobre o que aconteceu aqui. Pensa nos 4 rios. Rio Nilo, Rio Tigre, o Rio Eufrates, se não me engano, e o Rio... Poseidon, não, o Rio... Enfim, os 4... Esqueci também. E o rio, esses 4 rios regavam o Jardim do Éden. Agora tu vê na história que o Jardim do Éden era o local do rei... Como é que era o nome do rei? Agora me fugiu da mente o nome desse rei, que dizia, né, segundo a história, saiu mais um aí. Tá dando... Segundo a história ali, irmão, esse rei ali, ele vivia no Éden e negociava com as embarcações em volta. Tu que vivia entre os querubins, tu que, né, era fogueado de ouro e de joias preciosas. Então tem um monte de história, tem relato ali de mais de 5.000 anos antes da história do Egito, antes de Moisés, escrita mais de 5.000 anos para trás ali. Então, irmãos, tem muita coisa aí que não bate. Então, não dá da gente ficar muito focado nisso. A gente tem que ver por um todo, né? A gente tem que parar, pensar por um todo, para não entrar num barco aí, né? E se tornar como um religioso, né? Focar naquilo ali, deu. Mas, meu irmão, Amém. Apodecido, né? A irmã Cileide deve ter caído, ou deve ter saído mesmo. Então, acerca desse assunto aí, hoje eu sempre procuro dizer no meu canal, né, irmão Paulo, que hoje todos nós, a gente vivemos no âmbito da crença, né? Porque a gente não consegue afirmar. Afirmar como? Que nem um cientista. O cientista, ele só anda naquilo que ele prova. E hoje, muitas coisas que a gente crê, não conseguimos provar, né? Mas acerca do Gênesis, né, que o irmão falou aí, eu achei interessante esse olhar aí do irmão, é um outro lado da moeda. Possa ser sim também que Moisés, ele viu, estava conotando a serpente, fazendo analogia ao Egito, né, que Egito também ele tinha muito a serpente Pepis, a coisa assim, a deusa Pepis, né, que é uma deusa que sempre destrói ali o sol, né, e depois vem de novo as trevas, e assim vai indo. Pode ser também isso, né, mas se o irmão acredita que Gênesis ele é totalmente simbólico, porque não é só o irmão que acredita, eu vejo isso daí também, duas vertentes de crença nessa parte. Alguns irmãos que creem que ele é totalmente literal, né, Gênesis é totalmente literal, e que uns que, igual o irmão, acredita que ele é simbólico, é só uma pedagogia, né? Aí, acerca deste assunto, eu queria que o irmão explicasse qual é a sua tese. Tá virando até um debate, né, irmão? Que o irmão explicasse aí, no caso do Gênesis capítulo 1, o que o irmão acha quando fala que Deus criou os céus e a terra, criou as luminárias, que ali está falando literalmente as estrelas que hoje nós vemos, o sol que hoje nós vemos, a lua que hoje nós vemos, e lá explica direitinho que o sol é feito para governar, a lua é feito para dar, uma espécie de calendário, né, do Criador,
tanto o Sol quanto a Lua. Hoje nós não sabemos o ano verdadeiro que a Terra se encontra, porque foi tudo mudado pela Igreja Católica, né? E como o irmão explicaria se essa parte de Gênesis, quando se trata ali da serpente, como o irmão explicaria também a parte do capítulo 1? Porque teve um dia que um amigo meu, ele falou, né, conversou comigo sobre isso, e ele falou, Bruno, eu acredito que é simbólico. Aí eu falei para ele, poxa, então é simbólico também o capítulo 1, quando fala das estrelas, da lua e do sol, sabendo que tem até coerência quando a gente vê que a lua e o sol é feito para marcar eventos cosmológicos, né? E eu queria que o irmão passasse esse entendimento aí, porque fica uma coisa vaga. Então, o que o irmão acha? O irmão acha que capítulo 1 é literal e o capítulo 2 é pedagógico? Como seria, como o irmão se saísse, assim, de explicar aí para o pessoal aí do canal Verdade Certa? Assim, irmão Bruno, não sei se o irmão Valdecir ali também quer falar alguma coisa, mas assim, sobre a pergunta do irmão, o que acontece? Quando nós não temos nada de base para dar essa explicação do livro de Gênesis. Quer dizer, não tem nada por exemplo, foi trazido na arca um livro da criação. E o Noé, quando desceu da arca, falou, meus filhos, Sem, Cã e Jafé, vocês peguem, e esse livro aqui é o livro que está marcando como o nosso Deus criou o mundo antigo que foi destruído por água. Está entendendo? Tá aqui o relato, né, do Noé, falando, preservando por esse livro, né? Preservando por essa Bíblia, né? Da criação, porque é muito importante. Lá no ano 2022, né? Da era cristã, eles vão estar discutindo sobre esse assunto. Então, não tem. Então, vamos dizer assim, o Moisés começou a escrever o livro de Gênesis. Então, nós vamos escutar lá, Moisés está tendo a revelação, ou o profeta veio e profetizou para Moisés. Moisés, assim como Daniel recebeu a revelação do que viria a acontecer, agora Moisés está recebendo a revelação. Assim, assado, escreve, Moisés, porque assim eu fiz as coisas, assim aconteceu, assim. Não tem também. Então, quer dizer, ou a Bíblia está faltando um monte de coisa e só botaram aquilo ali para criar conflito, ou aquilo ali é uma pura pedagogia para conduzir o povo no deserto. Então, é isso. Ou foi passado de boca em boca, e o que estava focado na mente, vamos supor, né, que tenha acontecido o dilúvio, né? O dilúvio universal. Vamos supor, aí o Noé e a sua família, 7 pessoas. Todo mundo aqui fica focado nesse assunto, que ninguém sabe ler e escrever, nós não temos livro nenhum. Vamos focar isso para quando nós sair do dilúvio, até os animais, vão todo mundo falar sobre a criação. Vão todo mundo falar que aconteceu assim, assim, assado, e pontuar ponto a ponto. Aí fazer, no princípio, Deus criou todas as coisas, criou o céu, a terra, criou isso, aquilo, aquele outro. Deus criou os grandes luminares, um para governar o dia, outro para governar a noite. E Deus fez os animais, e fez isso, tudo. E, gente, vamos focar isso na nossa mente, para nós falar de geração em geração, até chegar em Moisés. Até 1.300, 1.400 anos depois, o Moisés vai ouvir de algum arrepiado lá essa história e vai escrever numa tábua de argila, porque até ali não estava nada escrito. Agora Moisés vai escrever. Está entendendo a moral da coisa? Então não tem como. Agora vamos voltar pela fé. Pela fé, irmão, eu entendo que nós fomos criados casais, assim como todos os animais foram criados macho e fêmea. Isso eu creio pela fé, porque Deus
não justifica uma evolução, como é explicado na ciência, que o homem evoluiu do macaco. Isso não se explica. O homem é uma bactéria, as coisas tudo é uma bactéria, porque se isso se explicasse, hoje uma zebra estava virando, né, um elefante estava virando girafa, um lagarto já estava virando jacaré. Não, o lagarto é toda a vida lagarto. O jacaré é jacaré. Então, o elefante, toda a vida, 2.000, bota 10.000 anos atrás, era elefante. Então, há 10.000 anos atrás, ele não era um elefante, ele era uma zebra. Hoje ele é um elefante. Aí, opa, existe a teoria da evolução. Entendeu, irmão? Então, não existe essa evolução. Então, nós fomos criados, né? Fomos criados um ser inteligente, com certeza, Deus, há um Criador que criou todas as coisas, mas o que acontece? Um povo que está saindo de uma terra, um povo que está saindo de uma terra que basicamente eles não tinham acesso a nada. Era um povo ignorante. Esse povo precisava ser conduzido e precisava ser passado uma pedagogia de criação para eles. Uma pedagogia de bem e mal para esse povo. Então, o quê? Moisés, como tinha muita cultura, muita educação, porque o povo do Egito, do povo do palácio, tinha disciplina e educação. Então, ele, segundo o aprendizado dele, a educação dele, ele conduziu aquele povo tanto no sentido espiritual, pelo um Deus todo-poderoso, que movia a nuvem, que movia as coisas, um Deus que fez sinais no Egito. E esse mesmo Deus era com eles. E o que Moisés? Moisés usou de pedagogia. Hoje nós vamos na escola para aprender só a Bíblia? Não, nós não vamos na escola para aprender a Bíblia. Não, nós vamos para aprender a ler e escrever. Entendeu? Então, é a mesma coisa. O Moisés, ele não aprendeu, né? Ele aprendeu uma educação. E essa educação que ele aprendeu, ele repassou. Assim como você, o que você aprende lá na escola, na faculdade, você repassa isso, essa educação. Então, isso você não é espiritual. Há um ser espiritual agindo naquilo, mas há uma pedagogia que tu aprendeu no teu colegial, na tua faculdade. Entendeu, irmão? É isso que acontece. Aquele povo foi instruído numa pedagogia. Tanto essa pedagogia serviu alimentar para aquele povo, porque se eles comessem, né, alguns tipos de alimento, podia causar algumas doenças. Eles tinham a parte da circuncisão, que isso até nos dias de hoje, segundo muitos médicos, prova que aquilo ali evitou muita doença para o povo. Eles podiam ter algumas doenças aí que poderia ocasionar deles se não fosse feita a circuncisão. Então, essa circuncisão foi algo bom, benéfico para aquele povo, né? Fosse, né, protegido de várias doenças, como fimose, outras doenças, né, que poderia ser, né, ser contagiosa, né, que foi prevenida através da circuncisão. E todas as outras partes ali que foi instruído aquele povo. Então, foi... Só que hoje, o que acontece? As pessoas, elas passam assim como se realmente é uma coisa assim que, está lá, Deus sentado com Adão. Eu acabei de formar Adão. Adão é muito inteligente. Então, eu vou te falar. E isso vai se rolar, de geração em geração. Adão, eu vou enviar um professor aqui para ti. Eu vou te, né, ensinar a ler, escrever, tal. Então, não tem nada a ver. Agora, a fé, isso é algo que está lá dentro da tribo indígena, em tudo quanto é lugar, os índios lá, o Deus trovão, eles vejam, porque o apóstolo Paulo disse que a própria natureza mostra a divindade. Os atributos da natureza mostram a divindade. Por isso que tais pessoas são imperdoáveis. Porque a própria natureza mostra que existe um Criador. A própria natureza mostra que existe um Criador de todas as coisas. Então, não é por causa do assunto pedagógico que nós vamos ser induzidos a Então, tudo aquilo que nós pegamos da pedagogia, nós temos que estudar por um todo aquela pedagogia. Então, nós temos que ver assim, por que Moisés usou esse tipo de pedagogia para aquele povo? Paulo, ele usou por causa disso, aquilo.
Ah, beleza. Serve para nós hoje? Serve. Então, eu vou usar. Agora, eu vou espiritualizar isso e lascar-lhe no povo, como faz muitas religiões aí, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, como se Deus tivesse feito toda coisa, estava realmente morto de cansado. Então, não era Deus, era homem. Ele estava cansado que ele não aguentava mais. Os braços moídos, né? O sétimo, pelo amor de Deus, gente, não faz lógica esse tipo de coisa, sabe? Isso é um ensinamento pedagógico. Não tem nada a ver com... Se fosse... Nessa parte aí de descansar, já é entendido já que descansar não quer dizer que ele estava cansado. Foi uma má interpretação da Igreja Católica. Eles fizeram, eu acredito, irmãos, que a Igreja Católica fez isso de propósito mesmo. Tem muita coisa ali que eles não quiseram ali revelar a verdadeira interpretação da lógica do que estava realmente falando. Mas tudo indica que descansar não é porque é um Deus que diz que estava cansado, mas é um Deus que parou. Ele descansou, ou seja, ele parou de criar as suas criações por um tempo, um determinado tempo. Mas depois ele continua ali fazendo as suas criações novamente, que a gente entende isso daí, que é um Deus que sempre está criando e co-criando as coisas, né? Que ele é um Deus que sempre está criando, né? Mas naquele tempo, né? Que naquele tempo não tinha tempo, né? Mas é interessante falar assim. Naquele tempo, Deus ele descansou não por estar cansado, né? Hoje eu vejo essa interpretação, mas é porque ele descansou, quer dizer, parou de criar as coisas e deu um tempo ali determinado ali. Existem alguns livros que mostram que Deus ali meio que morreu mesmo, assim, estava dormindo, assim, alguma coisa assim. Vários livros que cada um fala uma tese, fala uma coisa, né? E eu, particularmente, eu acho até esquisito esse negócio de Deus estar dormindo, né? Não faz sentido algum, mas eu acredito que muitas coisas a gente só vai entender desencarnando mesmo, né? Então, aí no caso, a posição do irmão é que na parte da criação das estrelas e da lua seria de forma certa mesmo, realmente ali é literário. Mas quando fala da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, o irmão já acredita que é pedagógico, é isso? É só para... Assim, meu irmão, tá vendo? O irmão Valdeci também tem que conversar. Espera um pouquinho, irmão Valdeci. O que eu vou falar, irmão? Assim, o que acontece? O Moisés ele vai passar por aquele povo que tinha uma crença no sol. O sol era um deus. O Deus que se levantava todo dia, esse Deus que... Então, eles acreditavam nisso, porque era a cultura egípcia. Eles acreditavam que a lua era um deus. E tinha muitos cultos à lua, ofereciam sacrifícios humanos à lua, como até nos dias de hoje ainda. Tem pessoas que fazem sacrifício à lua. Acredita que o Deus, né, existe, é um Deus a lua. Então, noite de lua cheia, eles fazem, né, rituais. Então, o que acontece? O Moisés, ali, o Moshe, que é conhecido pelos os hebreus, o que ele estava passando ali para aquele povo? Ele estava passando que o Deus Criador, ele era acima desse. Ele era acima dessa. Foi o Deus Criador que criou o sol. Então, esse que eles cultuavam como um Deus, o Criador que estava tirando eles do Egito, era o que criou esse sol. Então, era superior a esse sol. Era esse Deus que deu ordem a esse sol para governar durante o dia. Estava passando para aquele povo. Estava passando para aquele povo que foi esse Deus que estava tirando eles do Egito, era o Deus superior à lua. A lua que eles queriam fazer sacrifício, isso, aquilo com a lua, não, esse Deus que criou a lua e deu ordem para a lua governar durante a noite. Então é isso, irmão, que nós temos que entender que o sol e a lua não está na explicação ali, na pedagogia, não está agregado à luz. A luz, você pode ver que a luz está fora disso.
está agregado a um Deus. O sol está agregado a um Deus, não a luz. Deus criou a luz e viu que era bom. E depois Deus criou o sol. Ele pode vê-la. Na pedagogia, ele está mostrando o sol não como se fosse o governante, que fosse ele mesmo que gerasse a luz. Não. Moisés está passando que a luz foi criado antes que existisse o sol ou antes que existisse a lua. Só que Deus colocou esses dois que eles cultuavam como Deus sobre a autoridade dele. Então, Deus tinha autoridade agora sobre o sol. Está mostrando para aquele povo. Agora está mostrando para aquele povo que Deus tem autoridade sobre a lua. Está mostrando para aquele povo que Deus tem autoridade sobre os exércitos do céu. Para aquele povo entender que o Deus que estava com eles era o único Deus, que era acima de tudo. Então, todas as outras nações que cultuavam o Deus Sol, que nem a Jericó cultuava o Deus Sol. E eles fizeram muito sacrifício dentro de Jericó para o Deus Sol. Jericó existia mais de 5.000 anos antes de Moisés. Entendeu, irmão? Antes que houvesse na história genealógica de Adão, se somar a história genealógica de Adão, até Moisés dá 1.300 anos, se não me engano. Mas Jericó existia mais de 5.000 anos. Segundo, relatos do Egito, de outras gerações, que existia muito mais tempo que isso. Entendeu, irmão? Então, quer dizer, ele está passando uma pedagogia de alguém que existia menos anos do que nos relatos que tinha, né? Entendeu? Mas por quê? Porque ele está passando um assunto pedagógico. Ele está passando um assunto pedagógico para dizer que, ó Israel, esse é o único Deus. Esse é o único Deus. É o Deus que faz brotar água na rocha. Esse é o Deus que manda o maná no céu. Esse é o Deus. Então, esse Deus mandou construir uma arca. Essa arca representa Deus está conosco. Aí aquele povo se movia, aquela nuvem se movia. Entendeu? Então é isso, irmão. Então nós temos que dar uma analisada por que Moisés usou essa pedagogia. O que essa pedagogia serve para nós? Não olhar lá para a gente como se Deus estivesse falando com Adão, como se Deus estivesse falando com Eva, como se Deus estivesse falando com uma cobra. Não, nós temos que olhar para Moisés e ver qual é o significado que Moisés, por que Moisés quis passar essa pedagogia para aquele povo ali. Entendeu? Os irmãos que estão nos ouvindo, começa a olhar nesse foco. Começa a focar em Moisés. Começa a focar em Moisés. Eu vou focar em Moisés. Não foi Moisés, foi Adão. Então foca em Adão e vê quantas gerações vieram falando de boca em boca até chegar a Moisés. Será que isso faz sentido? Não faz sentido algum, irmão. Hoje, se passar 100 anos, a pessoa já mudou a história 500 vezes. Então, não faz sentido algum. Aí, menos credibilidade a gente pode ter. Então, a gente tem que focar em Moisés e ver o que assunto pedagógico que Moisés queria passar para aquele povo. É isso que nós temos que ter a mente aberta para esse tipo de assunto. Não é criar incredulidade, dizer, agora o irmão é contra isso, aquilo, aquele outro. Claro que eu acredito que Deus criou todas as coisas. Claro que eu acredito que Deus fez tudo. Tudo se move minuciosamente, nenhuma folha canável. Se não for esse, é o Deus Espírito, ele é como o vento, ele está em todo lugar. Esse Deus faz tudo o que lhe apraz. Só que não é da forma que a pedagogia nos ensina. Então, nós não podemos levar por esse... Se nós for levados por isso ali, nós estamos levados por uma pedagogia que Moisés para direcionar um povo no deserto. Então, nós estamos meio que atrasados, gente. A gente está meio que, muito atrasado. A gente está muito atrasado se a gente ficar focado nisso. Mas, enfim, cada irmão, tem o seu jeito aí, de ensinar. Eu creio que todo ensinamento ele tem algo proveitoso, Tudo tem algo proveitoso. A gente, cada vez que a gente vai ouvindo uma coisa ou outra, como o irmão Bruno até falou, gosta de ouvir, ateu, gosta de ouvir, gnóstico. Por quê? Todos eles têm a sua tese e a gente vai buscar na tese deles o porquê que ele entrou naquela ali. Entendeu? Eu quero dizer para os irmãos que nos ouvem, eu não sou ateu.
Eu acredito num Deus todo-poderoso. Eu acredito num Deus que está aqui, junto conosco. Até o ar que eu respiro, se Deus não quiser, eu paro de respirar, agora eu morro na hora. Tem morte fulminante como muitos, né? Como tem na história lá lá de Pedro, lá, que Ananias e Safira perderam o fôlego de vida e morreram. Eu acredito nisso. Eu acredito nessa história aí. Ela tem mais veracidade do que o Gênesis. Não que o Gênesis não existe. O Gênesis existe num sentido pedagógico por Moisés. Entendeu? Tranquilo. É isso aí, irmão. O anfíbio. Anfíbio. No meu caso, né, o irmão Arlindo também acho que ele vê também como simbólico, né, o Gênesis. Eu, particularmente, eu acredito que ele é simbólico e literário, né? Por isso que, quando eu falo assim, às vezes dá um baque, porque até no meu canal dá aquele baque. O cara acredita nos dois, pô. Aí o cara, né? Eu acredito nesses dois, né? Que é literário e simbólico também. E justamente porque eu li bastante os apócrifos, né? E os apócrifos dão uma continuidade do que acontece depois dos portões do paraíso. Eu, particularmente, acredito nos apócrifos, mas não posso afirmar, né? E não tem, eu também não trago para o meu canal para as pessoas acreditar afinco, porque isso daí é um direito de cada um. Fala assim, não, meu Bruno, eu creio que é pedagógico e pronto, e eu estou feliz assim. Amém, tranquilo. Né? Sabe por quê? Porque eu entendo que isso daí não me difere em nada. Se a pessoa crê que é simbólico ou literário, ou os dois, o que a gente pode extrair é o bom. Sempre eu falo isso no meu canal, e hoje Deus tem me falado isso. Filho, sempre extrai o bom, independente do entendimento de cada um dos meus filhos, sempre retenha o bom, porque é isso que eu quero que vocês peguem, sempre retenhando o bom e sempre amando e respeitando uns aos outros. Foi isso que o Espírito de Deus tem colocado no meu coração, né? É por isso que eu mesmo não gosto de debate, mas às vezes Deus faz com que a gente entremos ali em entendimentos diferentes, mas depois acaba se encaixando. Depois a pessoa vai pensar naquilo que você falou, ou vai pensar também você naquilo que eu falei, e assim a gente vai crescendo no entendimento só. Irmão Valdeci, o irmão quer falar alguma coisa, expressar acerca deste tema aí? Quero sim, quero sim. Pode falar, irmão Valdeci, à vontade. Do Gênesis. Primeiramente, eu vou falar da criação ali, que Deus trabalhou 6 dias e descansou o 7º, não é isso? Isso. Então, o que eu entendo com essa passagem aí? Eu entendo que se Deus trabalhou 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, quer dizer que o ser humano tem que trabalhar também os 6 dias, porque tem muito ser humano que quer trabalhar 1 dia, 2 dias, o resto ficar em casa. E agora falar que Deus cansou, mas que Deus é esse então, pô? Aí quebra as perninhas, né? Falar que Deus cansou. Deus não cansa. E deu continuidade, né? Então, essa passagem é para dizer que o ser humano tem que trabalhar normal 6 ou 7 dias e descansar 1 dia. Isso aí, vocês têm que pegar a base nisso aí, certo? Eu peguei base nisso aí, porque não é correto falar que Deus trabalhou e descansou e tá, não, aí não fecha. Agora... Se aposentou. Se Era a única aposentou desta... parte que eu gostava. Oi? Era a única parte que eu gostava do descanso, agora o irmão não. Eu não precisava ter Gênesis mais. Agora, Gênesis lá, 1 e 1, esse Gênesis aí para mim também ele é simbólico, viu? Porque Deus criou os céus e a terra ali no princípio, né? Será que que céus que ele criou? Será que ele criou tantos céus assim? Como é que vocês podem entender isso aí? Vocês têm que ver que no meu ver, ele está se retratando aqui do ser humano, não está falando de um céu físico que nós estamos vendo aí. Então, a Bíblia, ela inteira, se trata do ser humano. Se você pegar ela inteirinha, ela vai estar falando do ser humano. E o que está escrito ali é a história. O que está escrito verdadeiramente, isso está dentro de você. Então, se você for ficar procurando ali, né, na Bíblia ali, ela mesmo fala, a letra mata. A letra mata, e os outros que estão explicando sobre aquela história ali acabam de enterrar o povo. E outra coisa, o Jardim do Éden. Pera aí, Bruno, eu não falei nada hoje, né? Pera aí. O Jardim do Éden. O Jardim do Éden é um símbolo. Hoje ele é implantado onde? Dentro do ser humano. Por quê?
no Jardim do Éden foi conhecido o quê? O bem e o mal, não foi? Foi. Então, e onde você conhece o bem e o mal hoje, está onde em você? Está, ó, no cérebro aqui, ó, na cabeça, no cérebro aqui, você está começando a conhecer o bem e o mal. A partir do momento quando você nasce perfeitinho, você não tem conhecimento de bem e mal, você não tem dificuldade, você não tem problema. A partir do momento que você tem o teu conhecimento, né, ali a partir dos 8, 9 ou 10 anos, ali você já vai saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, né? Então, o Jardim do Éden ele é implantado dentro do ser humano. Então, a Bíblia ela se retrata do ser humano. Então, tudo aquele negócio de Moisés e não sei mais o que, mas não sei o que, isso é tudo simbólico, véio. Isso é só para você pegar uma base e trazer para os dias de hoje. É o meu entendimento. Caso eu venha mudar de... Futuramente, tem que me provar o contrário. Pode falar. Irmão. Eu lembrei da irmã Cileide agora. Do meu Paulo. Vocês falando aí sobre trabalho, né? Vamos ser sinceros aqui. O ser humano, se a gente pensar bem, ele, tirando por Gênesis, Deus não criou o ser humano para trabalhar, e sim para produzir. O trabalho, no grego, significa castigo. E nem o ser humano gosta de trabalhar. Vou logo ser sincero, aqui é na lata, irmão. Verdade certa, é tome. Na lata. Ninguém gosta de trabalhar. O ser humano gosta de produzir. Era isso que Adão era antes do suposto pecado ou, né, daquele entendimento. Ele produzia, ele cuidava dos animais, dava um nome, era algo prazeroso. Não sei se os irmãos já devem ter falado com algumas pessoas que trabalham naquilo que gosta. Quando você trabalha naquilo que gosta, você não trabalha, você produz. Você é um homem e uma mulher, você que está assistindo agora, que produz. Vamos dar um exemplo aí de um cantor. Quem trabalha cantando músicas, ele está sempre co-criando músicas. É a alegria dele, é o prazer. Então, não é um trabalho para ele. É uma produção que vem do coração. Para ele não é pesado. Adão começou a trabalhar depois desse pecado, né? E depois de sair dos portões do Jardim do Éden e começa ali trabalhar, né? E arrancar suor do seu rosto para depois ter o que comer. E ainda assim, ainda tinha os abrolhos, ou seja, mostrando que nessa vida o homem teria dificuldade aí para ter o seu alimento na mesa, né? Mas o propósito de Deus foi sempre que o homem produzisse e não trabalhasse, porque trabalhar é pesado. A palavra trabalho é castigo, né? E não era a intenção de Deus falar que os irmãos falou o quê? Trabalhar 6 dias. Quando Deus estava criando, ele não estava trabalhando, ele estava produzindo, né? Deus estava produzindo algo, então não foi algo cansativo para Deus, foi prazeroso, né? E é isso aí. Pode falar, irmão Valdeci. A mãozinha já está levantada aí. Mas então, trabalhar é castigo, mas eu trabalho, mas eu trabalho no que gosto, sabe? Eu faço o que eu gosto. É pesado, é puxado. É puxado, mas eu gosto, que se eu ficar em casa mais que 2 dias, eu já fico doente. Eu tenho que estar no meu serviço, tenho que estar atendendo o povo, sei lá, mas eu não vejo como um castigo trabalhar, não, porque o trabalho ele edifica as pessoas, edifica o homem. Exatamente, por isso que eu falei para os irmãos no começo, que trabalhar, produzir, trabalhar naquilo que você gosta, né? O irmão Valdeci acabou de falar, e para mim trabalho não é um castigo, porque é algo que eu gosto, né? Aquilo que Adão fazia, ele gostava no Jardim do Éden, era dar nomes aos animais, ou seja, ele produzia, ele cuidava, era uma espécie de gerente, de cuidador lá do Jardim do Éden, e era tudo tranquilo. A forma que eu quero passar para os irmãos hoje, essa revelação que eu tive hoje foi agora, desceu quentinha aí, vocês conversando, e Deus falou comigo, o Espírito de Deus falou comigo agora nesse exato momento, falou assim, ó, fala para meus filhos agora, a diferença de trabalhar e produzir. Produzir é quando você trabalha com alegria e que você gosta daquele trabalho que você faz. Eu conheço pessoas
que trabalha de pedreiro e ele não acha cansativo, porque é algo que ele ama, é uma profissão que ele ama, né? Então, Deus, ele está sempre... Onde tem alegria, irmãos, ali tem Deus, né? Onde tem paz, alegria e justiça dentro de ti, ali tem Deus. Se você estiver fazendo alguma coisa que tu não gosta, não é de Deus, porque aquilo te traz tristeza. Você está igual o Adão depois do pecado, né? E hoje nós temos como voltar à origem do Adão antes de pecar. Hoje a gente pode, é difícil, mas a gente pode pensar, planejar em como trabalhar naquilo que a gente gosta. Eu sei que não é fácil, porque tem muita gente que está me vendo agora nesse exato momento que está vivendo uma realidade que não queria viver, né? Mas cabe a gente aí correr atrás daquilo que a gente quer e depois trabalhar naquilo que a gente sempre quis, né? E é isso aí. Pode falar, irmão Valdeci. Irmão Valdeci está levantando a mão aí. Irmão Paulo quer falar também. Qual dos dois aí? Mas Tira pera aí, Joaquim Pô. eu vou falar aqui é bem rapidinho. Depois, Paulo, depois fala mais pouco deitado, depois nós falar mais. Então, é que eu falo assim, ó. Você fala do trabalho, né? Mas se você não tem o trabalho que você gosta, você não pode encarar um trabalho que você não gosta e depois partir para aquilo que você gosta de fazer, porque normalmente tem essas barreiras, né? Primeiramente, você vai carregar a pedra. Primeiramente, você vai roer o osso para depois comer o filé, né? Então, eu acho que não, para mim não cola, não, essa parada de trabalhar no que não gosta. Imagina se a gente fosse trabalhar no que a gente quisesse. Hoje eu queria trabalhar num banco, só ali, só batendo um dedinho ali, ar-condicionado e pá. Aí, imagina. Quanto eu quero ganhar hoje? Ah, 5 mil hoje, 10 mil. Ah, imagina se fosse dessa forma. Aí ficava muito fácil, né? Tem que ter umas barreirinhas assim para negada queimar o lombo no sol aí. Mas pode falar, é isso aí. Sabe, tudo é uma vaidade, tudo é uma ilusão. E eu já tive empresa, e o que eu fazia? Eu era representante da minha própria empresa. Aí eu viajava por tudo, tá? Tinha carro, né? No primeiro lançamento que saiu aquela Palio Adventure, primeira Palio Adventure ali, eu já fui lá, tirei uma 0. Então, tinha bastante dinheiro, né? Ia quase todo final de semana aí, ia para a praia, usufruir e tudo, só que o que acontece? Chegou um tempo eu estava entrando em depressão, porque eu não encontrava mais agrado naquilo, sabe? Ficava nos melhores hotéis, né? Tinha bastante dinheiro, mas chegou um ponto que eu não tinha mais alegria. Aí eu preferi, sabe o quê? Eu preferia estar trabalhando na construção. E aí, na construção, eu não tinha responsabilidade nenhuma. Falava e tanto, tá, né? Então, não tinha... brincava, ria, trabalhava assim, sem ocupar muita mente. Sabe? Então, aquilo ali estava me dando depressão. E eu disse, né? Com isso aí, eu desisti de tudo. Eu tinha 2 galpões, né? 2 galpões, né? de embalagem, tudo, eu trabalhava, comprava saldo de confecção também, eu pagava tudo à vista, tinha a empresa Pingo d'Água, confecções. Então, eu desisti de tudo isso, chegou a ponto que eu tinha pilhas e pilhas lá de malha, dei tudo praticamente de graça, que eu não podia mais nem ver malha na minha frente. Parti para o ramo né, voltei para o ramo da construção, me achava muito mais divertido. Aí chegou o ponto aí que eu tinha bastante, né, funcionário trabalhando na construção. Comecei a ganhar dinheiro de novo. Aí chegou um ponto que eu preferi trabalhar sozinho para não ter a responsabilidade, porque alguns, né, a gente nunca agrada. Então é isso, irmão. Eu enjoei da cidade. Decidi, né, deixar lá 2 casas boas, né, perto de shopping, tudo. Vim pro sítio. Mas agora enjoei do sítio. Estou 6 anos aqui no sítio, enjoei. Tem Lagoa de Peixe, tem gente que vem aqui, é um paraíso, é um paraíso. Só que assim, esse paraíso dá um monte de trabalho e a gente tem que ir buscar fora, tem que tratar os animais, tem que fazer isso, aquilo. O que agora? Agora a gente está pensando já de fazer, né, de tudo isso ali, né, ir para a praia. Vamos ver até onde que vai enjoar lá. Mas é assim, é o que eu digo, o que eu quero passar para os irmãos, é isso, tudo é uma ilusão. Tudo é uma ilusão.
tudo tem uma fase, tem um tempo. O Salomão, ele falou, eu entendi no meu coração, e uma coisa. Aí pronto, aquilo ali já não significava mais nada, ele queria fazer outra coisa. Então é isso, gente, a gente vê que o trabalho braçal, ele é o mais satisfatório de todos os trabalhos. Eu digo que eu já tive no luxo de trabalho, né, só no ar-condicionado, só mas o que acontece? A cabeça, meu amigo, o trabalho que tu ocupa a mente é pior do que o trabalho braçal. Por isso que muitas coisas eu não sou muito contra, sabe? Muitos aí que ganham lá o salário, lá, por exemplo, uma pessoa que trabalha no banco. Se ele ganha um salário de 12 a 15 mil, eu não sou contra. É justo aquele salário dele. Uma pessoa que é prefeito de uma cidade, ele devia ganhar lá um salário de 12 a 15 mil. É justo, porque, cara, a responsabilidade é muito grande, entendesse? Então, eu digo assim, a mente da pessoa, por exemplo, pastor, quando a gente estava na obra ali, era falado um salário de 20 mil reais para o pastor. Eu não acho justo, porque um pastor, ele ocupa o quê? Ele ocupa 1 ou 2 horas dele por semana. Então, é injusto isso. Um pastor ganhar 20 mil reais por mês, até na igreja que eu estava agora fugiu da mente ali. Enfim. O trabalho. Lá, não é. Na igreja, a gente teve que fazer, para ser pastor, tivemos que fazer a macumba. Aí, quando a gente estava fazendo teologia, era 2 anos e meio, tá? 2 anos e meio. E nesse tempo lá, pintou um serviço eu ia ganhar muito dinheiro, o empresário lá. Aí eu rejeitei para fazer a teologia. Só que lá na teologia era falado que o salário mínimo que a gente ia receber era em torno de 20 mil reais. E, de fato, quase todos que fizeram teologia ali com nós, ali estão recebendo isso hoje, né? Pastoreando nessa igreja ali. Estão recebendo em torno de 20 a 25 mil reais por mês. Foi dado, né? Disse, não, agora tu vai assumir uma cidade tal. Eu conheci a graça, rejeitei. Não quis salário, não quis partir para isso. A gente só, né, trabalhava ajuda de custo só. Então, irmão, o que acontece? O que eu quero passar? Tudo é uma ilusão, porque tem pastor que está pensando até no suicídio, ganhando 20 mil reais por mês e estão em depressão, estão numa ferrenha desgraçada. Então, o que eu vejo é uma ilusão. O cara está ganhando tanto dinheiro, ganha o apartamento, tudo pago pela igreja. E ganha uma fortuna dessa, anda com melhores carros, e estão em depressão. Estão pensando em suicídio. Até tem alguns pastores amigos meus aí que eu tive que atender eles. Aconselhar eles, né? Então é isso, irmão. Tudo é uma ilusão. Tudo é uma ilusão. Tem um pastor ali que ele se aconselhava comigo, ele tinha uma igreja com 1.000 e poucos membros. Então ele vinha, né? Ele se abria comigo. Eu não sei, ele achou uma confiança, se abria comigo. Tudo. O cara com depressão. Ele, a mulher dele com depressão. Então, tu vê, irmão, que não é assim, dizer assim, a pessoa que trabalha lá, aquele lá tá tranquilo. Não, o trabalho mais satisfatório é o trabalho braçal. Porque o trabalho braçal, tu não força a tua mente. Eu já fui mestre de obra numa construção, num shopping, com muitos peão, muita gente. Eu tinha que chegar antes de todo mundo, né? Tinha que chegar às 6 horas da manhã e ser o último a sair. Às vezes eu saía meia-noite, né? 1 hora da madrugada, no outro dia, 6 horas da manhã, eu tinha que estar lá. Ganhava muito bem. Mas a responsabilidade, eu não fazia nada, eu ia com a mesma roupa, né? Os peões lá sofrendo, quebrando coisa, concretando e fazendo isso. Eu cuidava mais da área do concreto, concretagem, né? Então, tudo que rolava de concreto, às vezes chegava a 70 caminhão, 60 caminhão com 8 cúbicos de concreto. Tinha que direcionar tudo certinho, tinha que fazer, né, cada equipe na sua posição. Então, toda essa responsabilidade, eu ganhava muito bem.
mas tinha ponto que eu preferia ser um peão daquele, trabalhando lá no mangote do concreto e não estar ali na responsabilidade. Porque se estourasse uma caixa daquela, se acontecesse isso, e aconteceu, teve, né? Teve uma vez que caiu uma laje, estava concretando, estourou a laje. Então, cara, toda a responsabilidade cai para cima da gente. Então, quer dizer, eu ganhava o preço de 7 pedreiros, 8. Eu era encarregado pela CAP Engenharia, não era por empreiteira, direto pela construtora. Então, isso daí tudo requer o quê? Requer compromisso. E tudo aquilo que te requer compromisso, ele te tira o sono, ele te bota numa perturbação, chega num ponto que tu prefere trabalhar lá no pesado. Porque o pesado nunca te dá problema. O pesado te dá canseira, mas problema não te dá. Ele te deixa cansado, te deixa né, a mil. Mas só que na questão, né, de mente, não te força nada. Tu chega cansado, deita, dorme à vontade, chega no outro dia, tá recuperado para pegar no batente de novo. Entendeu? É isso aí que funciona. No caso, o irmão defende a tese aí de produzir, de trabalhar, e, no caso, fazer esse horário também, no caso, né? Você está livre de preocupação, de responsabilidade ali, só tem responsabilidade só de criar e fazer, né, aquela obra ali, né? Que nem assim, Bruno, que nem assim, não fecha muito isso aí, que nem... Por que a maior parte dos cantores usa droga? Tem cantor aí que está fazendo tratamento, pessoa, né? Cantor aí que acaba se suicidando até. Então, tem muita fama, muito dinheiro, né? Mas acabo, né, tirando a própria vida. Por quê? Porque não tem mais prazer. Então, não, cara, e é toda a responsabilidade, tem show aqui, tem show lá, tem uma turnê, tem isso, tem aquilo. E eles não conseguem porque tem um empresário por trás forçando eles a fazer aquilo, sabe? Então, o que acontece? Eles entram em depressão. Eles acabam... Então, eles não mandam na sua própria vida. E eu estava vendo a reportagem ali, ó, desse Neymar. O Neymar está entrando num funil. Se ele não parar, uma hora ele vai entrar em depressão. Porque o pai dele, né, controla tudo que ele faz. E, cara, ele não acha mais prazer em nada. O cara tem os melhores carros, tem tudo, tem tudo. Quer dizer, vai chegar num ponto que ele vai ter que fazer um tratamento. Pode esperar isso, né? Então, o que acontece? O melhor trabalho, eu te digo para ti, o melhor trabalho é o braçal. O braçal não te causa depressão, não te tira a noite de sono, nada, tu deita, descansa, cansado, come bem, descansa bem, no outro dia estás pronto para o trabalho de novo. Lá tu conversa, tu descansa, quando tu estás cansado demais, tu para. Então, o melhor trabalho é aquele braçal. O braçal é o melhor trabalho que tem. É o melhor do que político, melhor que tudo. Só que não te traz o dinheiro, não te traz, porque o trabalho do braçal não é muito valorizado, né? Acaba aí o cara ganhando pouco, né? Sofre, né? Mas se ele ganhar um pouco mais, ele vai... Aí o que impulsiona ele a trabalhar é para ganhar mais, né? É verdade. O irmão falando aí, eu lembrei do Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, para quem não conhece, dificilmente, né? Quem não conhece o Whindersson Nunes aí, depois da luta dele com o Popó, né? Aí que agora que ele ficou conhecido mesmo. O Whindersson Nunes, você vê que ele sempre foi um cara alegre, né? Quando ele fazia os vídeos ali no YouTube, queria ser alguém, ele estava fazendo aquilo que ele queria, né? Por isso que eu vejo que quando você trabalha naquilo que tu quer, é muito prazeroso. Então, ele não está trabalhando, ele está produzindo. O problema foi depois da fama, que quando ele estava crescendo, estava entrando dinheiro também. E a fama estava indo também. Mas quando ele chegou no auge da fama, é aí que os patrocinadores chegam junto. Porque aí um vem falar, Whindersson Nunes, preciso de você para fazer o comercial do chocolate. Eu preciso de você para fazer o do tênis. Rapaz, precisamos do teu perfil. Então, chega uma hora que o cara fica louco. E ele falou assim, eu quero me aposentar, se eu não me engano, ainda esse ano. Eu fiquei besta, porque ele é jovem, ele é novo. Ele é mais novo que eu, muito novo. Aí, quando ele falou isso lá no podcast, eu fiquei, caramba, como assim? Porque nós que estamos de fora, a gente só vê o Whindersson Nunes que estava crescendo. A gente não sabe quem é ele nos bastidores. Mas ele ficou com depressão, né? Então, o que eu vejo? Que o trabalho,
quando a gente faz com muito prazer e é aquilo que a gente sempre quis, é a árvore da vida, é prazeroso, é maravilhoso. O problema é que nós está dentro de um sistema. E esse sistema, quando vê que você está brilhando demais, ele quer se aproveitar, entendeu? Aí fica um monte de patrocinadores, os verdadeiros sugadores, né? Dessas pessoas que cresceram, porque quando o cara tava na merda, ninguém queria saber, ninguém conhecia quem era o Edson Nunes. Quando tinha 1.000 inscritos no YouTube, não era nada. Depois que o cara dispara mais de 10 milhões de inscritos, aí, opa, o Whindersson Nunes, aí ele tá, o Sérgio Grossman, né? Vários programas ali da Globo, do SBT, em tudo que é canto, né? Aí todo mundo quer pegar a fatia do bolo. Naquele meio tempo, a gente vê que ele estava gostando. Porque a gente ia gostar também. Imagina só, irmão Paulo. Irmão Paulo agora no programa do Faustão. Aí irmão Paulo fica feliz. O problema é que essa rotina é direta. Entendeu? E chega uma hora que cansa também, que nem o irmão tá falando. Chega uma hora que perde o sentido. Né? Por isso que eu falo, Deus, ele criou a gente para produzir, mas de forma equilibrada. Sempre, sempre. Eu estava falando com a minha esposa hoje, irmão Paulo, irmão Valdeci e pessoal do YouTube. Olha que bacana. Outra coisa que Deus foi me ensinando através do Espírito dele, né? Dentro de mim, irmãos. Eu estava ali, eu falei para minha esposa, eu falei assim, ó, eu não gosto de café muito forte. Tem gente que já gosta. Tem gente que gosta dele bem fraquinho. Aí eu falei assim, mas o melhor de tudo é quando a gente faz o café equilibrado, que não é nem forte nem fraco, é na medida certa, né? E nisso, quando eu falei isso daí, veio no meu coração. Eu falei assim, é isso que eu sempre quis para os meus filhos, é isso que eu sempre quis para você. Esse é o sentido da vida. É o ser humano viver de forma equilibrada. E esse sistema não deixa a gente viver equilibrado. Por quê? Vamos supor, Bom Paulo tem um canal, né, no YouTube, canal Entenda Isso. Né? O irmão até chegou a fazer um pagamento lá no YouTube para divulgar, né, teu canal. Eu percebi que estava lá pago. E vamos supor que um dia você se torne famosíssimo, né? De imediato você vai gostar pra caramba. Quem é que não vai gostar? Ficar famoso e ganhar dinheiro. No começo é bom demais. O problema é o meio, né, das coisas, né? O começo é maravilhoso, o meio que começa a pesar. Né? Aí entra aí o que o irmão disse, né? Pessoas aí, cantores, que tá depressivo, que é impressionante, né? Você aí que tá vendo aí o canal Verdade Certa, como impressionante é quando a gente vê um cantor que tá ganhando muito dinheiro e de repente o cara tá usando droga. Poxa, não faz sentido algum. Quem tá de fora fala, caraca, eu queria estar ganhando esse dinheiro, queria... Não, talvez nem ter a fama que ele tenha, porque fama é horrível também. Se o cara também errar, misericórdia. Se o cara errar ali na fama, olha, fulano errou, né? Fez alguma coisa com alguém, olha, extra, até fica mostrando o cara errando. Quando, esse tempo atrás aí, quando, 8 anos atrás, quando o Netinho lá, o cantor Netinho, deu um soco no cara do Pânico lá, meu, morri de rir, entendeu? Aquilo ali ficou o mês todinho falando do cara porque ele meteu o soco na cara do outro, entendeu? Porque ele era o cantor, porque ele era muito legal, ele pinta de bonzinho, né? Só que a gente é bom, mas não é bobo, né? Aí ele lascou, o negão lascou a porrada na cara do Folgado lá. Aí ele ficou conhecido, nossa, o Netinho deu uma porrada. Então, a fama é ruim nessa parte, mas é boa por outra. Por quê? Porque vê muitas pessoas que amam você, de verdade. Né? Quando eu vejo assim, pessoa, o Edson Nunes, Edson Nunes, poxa, gosto muito de você. Isso é prazeroso, irmão. Vai falar que é ruim? Não é. Mas tem os prós e os contras, né? E toda vez eu fui observando na vida que toda vez que o ser humano fica pendendo para a esquerda ou para a direita e nunca consegue viver uma vida equilibrada, ele fica triste, porque não faz sentido. Por isso que entra aquele capítulo, né, que eu acho bacana, quando Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ou seja, ele está falando equilíbrio ali. Ele está dando um equilíbrio. Ele está falando assim, ô meu amigo, não só vive de coisas físicas, vocês vivem também da parte espiritual. Então mostra o quê? Um equilíbrio? Mostra claramente. Ele está falando assim, ó,
pende a balança. E hoje, como eu vivo hoje, no entendimento de vida, em tudo que eu faço, em tudo que eu vivo e penso, eu procuro sempre o equilíbrio. Sempre eu estou procurando o equilíbrio. E quando a gente vive de forma equilibrada, nossa, irmãos, as coisas fluem demais, né? Quando a gente está com a área espiritual e a área física equilibrada, o ser humano está pronto pelo que der e vier. Ele está vivendo a árvore da vida. Caso contrário, ou ele está pendendo muito para o lado físico, que vai dar uma depressão, porque o cara nunca entra na parte espiritual, e quando o cara só entra na parte espiritual, não tem o físico, também não é legal. Ele também se entristece, né? E alguém quer falar acerca disso que eu estou dizendo, ou querer expressar mais alguma coisa? Se não, eu queria terminar aqui falando de Lucas capítulo 7, é coisa rápida, eu vou ler muito rápido, mas quem quiser falar aí mais aí, pode falar. Pois é, ali, irmão Bruno, como o irmão citou ali sobre aquele... no começo ali que eu abri o canal, aí veio essa oferta ali, né, para divulgar o seu canal. E eu paguei R$150. Paguei R$150, que aí fazia aquela proposta que ia ter tantos inscritos. Cara, levei, foi um golpe, eu caí num golpe. Eles só mandaram alguns likes no canal, sem inscrito, nada. Então, o que hoje fez mais o meu canal crescer foi, né, a vídeo sobre calcinação, né? E hoje eu estou com 120 mil visualizações nos vídeos, né? Então, de 120 mil visualizações, não chegou, estava faltando ainda 80, eu acho, 80 para completar 3 mil inscritos. Então, o povo vê, né, elogia, né, mas poucos que se inscrevem ainda, né? A gente vê que está faltando alguma coisa ali para incentivar o povo a se inscrever, né, no canal. E desses 120 e poucos mil visualização, se tivesse pelo menos 20 e poucos mil que tivesse inscrevido, eu já tinha 20 e poucos mil inscritos. Se 100 mil sair, né? Eu acho que tem alguma coisa do YouTube também por trás aí, que eu não dá para acreditar muito, que de 126, né, 126, 127 mil visualização, só, né, não chega a 3 mil inscritos ainda, faltando 80 pessoas para 3 mil. Acho que até no final de semana completa. Está subindo em torno de 10 inscritos por dia agora. Mas, assim, ó, a gente até fica pensando, será que tem alguma coisa? Porque 100 e poucos mil, né, é bastante, né? Visualização tem algumas horas né, dava de monetizar já umas 4, 5 vezes já o canal, né, pelo tanto de horas, né? Tem uma carga horária ali, né, de monetização. Então, tô com o canal monetizado aí, já tá, eu acho que quase um ano monetizado. Durante quase um ano, não rendeu, não chegou a render R$1.000 ainda. E, então, a gente veja que não é bem assim. Tem gente que acha que o YouTube, a pessoa começou, o cara tá ganhando rios de dinheiro, né? E não é assim. Isso, se tu tirar R$1.000 ou R$2.000 por ano, é o muito, entendeu? Eu não chego a ter R$1.000 lá ainda, né, que é em dólar, né, convertendo em reais, não chega a dar R$1.000 ainda. Daí nem, né, o cara nem compensa tirar ainda, né? Então, mas não é assim. Acho que a pessoa precisa criar muito conteúdo, muita coisa para conseguir aí começar a ganhar dinheiro, né, com o YouTube. Eu fiz, na verdade, o canal aí, né, tá sendo gravado ali, não sei se o irmão vai deixar, né, para mim também tanto faz, que é verdade. Eu fiz esse canal porque aconteceu essa pandemia e a gente se sente meio assim com vontade de conversar com um, com o outro, né? Daí eu me senti na vontade ali de estar gravando, comecei a gravar alguns vídeos religiosos, né? E depois vi, né, por bem de também estar ensinando as pessoas, porque geralmente os calfinadores não ensinam a pessoa a calfinar. É uma profissão que, assim, que dá muito dinheiro, sabe? É uma profissão que dá de ganhar 800, 700, 800 reais por dia, entendeu?
Então, tu imagina que é uma profissão que o pessoal mantém a sete-chave, né? Então, eu decidi estar ensinando. Fala, irmão. No caso do canal do irmão, eu estava estudando sobre o YouTube e eu percebi que o robô do YouTube ele fica muito confuso acerca de alguns temas que é colocado em cada canal. Quando o irmão colocou o tema religioso, o YouTube ele entende que você só ia passar essas coisas assim, né? Quando você já passa um outro tipo de tema totalmente diferente, ele meio que quebra. É como fica vários tilhaços quebrados, ele não consegue mandar para todo o público, assim, ele não sabe o público que você precisa. No caso, você tem que fazer uma thumbnail muito legal, você tem que fazer um SEO, depois você pesquisa o que é fazer SEO, né? Tem que colocar descrição. Às vezes eu esqueço de colocar descrição no meu canal, às vezes é pura preguiça mesmo, eu falo, não, colocar descrição, depois eu coloco, porque às vezes é muita coisa, a pessoa está fazendo alguma coisa, porque, pessoal, quem não é youtuber, quem não posta vídeo, faz live, pensa que é coisa fácil, não é, tem muita coisinha que a gente tem que ficar arrumando e tal, colocar tags, e é uma coisinha chata, né? Tem todo um trabalho, ser youtuber é trabalhoso sim, tem gente que acha que é mamata, é só colocar um vídeo e já era, não é não. É nada, tem que editar vídeo, tem que colocar vinheta, tem que não sei o quê, tem hora que a pessoa fala, eu não tenho tempo, né? Porque a gente vê que não está ganhando tanto dinheiro assim, a pessoa precisa trabalhar em outras áreas para trazer o sustento para casa, então acaba aqui deixando um pouco o canal de lado. Mas isso não quer dizer que nós fazemos isso pelo dinheiro, a gente faz isso por amor, né? E que nem o irmão Paulo também está falando, a vontade também de conversar, interagir com as pessoas. Esse também é o propósito que o Criador nos fez e por isso que nós estamos aqui nessa terra, para interagirmos com os outros, para fazer cada um crescer no conhecimento, na consciência, e em tudo que você for fazer, você vai estar ajudando aquela pessoa. O vídeo do irmão Paulo, eu estava vendo esses dias, é super maravilhoso, você ensinando a galvanizar as paredes. Eu achei top demais, eu nem sabia disso. Entendeu? Imagina uma pessoa chegar e falar assim, não preciso nem contratar ninguém, eu vou fazer eu mesmo. Isso daí é uma alegria, irmãos. Eu mesmo aprendi a passar massa corrida com rodo. Você já viu isso daí, meu Paulo? Passar massa corrida com rodo? Fica lisinho, ó, fica filé, cara. Eu ainda ganhei, eu trabalhei numa igreja lá, que um pastor pediu para fazer lá, a parede, eu fiz bonitinho com rodo mesmo, ele com rodo. Aí eu falei, com rodo? Eu falei, você aprendeu aonde, meu Bruno? Eu falei, no YouTube. E ganhei ainda um dinheirinho ali. E foi bacana, mas os irmãos acham que não tem um peso? Tem um peso, ganhei dinheiro com isso. Entendeu? Lógico, aqui eu não continuo, porque aqui já é diferente a forma de como o pessoal do Pernambuco trabalha, não é igual lá em São Paulo. Aqui já é diferenciado a forma de como eles trabalham, eles não usam muito massa corrida, já é outro tipo de coisa já que eles colocam. Mas tudo bem. Mas o que eu quero passar para os irmãos é de muita importância. E, irmão Paulo, o que eu peço para você, cria um outro canal que você só fala disso. Que seja só isso. Mostrando como fazer paredes, como criar isso. E depois cria um canal mostrando vlogs, talvez, de você no sítio, fazendo alguma coisa e tal. É assim que o seu canal vai crescendo. Pelo menos é o que eu estava estudando até hoje, e foi por isso que eu entendi. O cara estava explicando. Se você tem um canal e coloca vários temas aleatórios, o YouTube vai ficar doido, cara. Porque o robô ele não vai entender quem realmente é você nesse nicho. Porque uma hora você está falando de cozinha, aí de repente é um vlog. De repente está falando de assunto da Bíblia. Aí daqui a pouco está falando de assuntos de terror. Imagina só. Depois, então, é isso. O meu canal, eu já deixei bem claro lá. Quando você vê lá no meu canal, palavra sobre, está escrito aqui. Está escrito o quê? Vou falar de espiritualidade, vou falar de política, de tudo um pouco. Então, o YouTube já entendeu ali qual é o tipo de nicho. Por isso que no meu canal tem entrevista, tem... inclusive, eu até mostrei alguns vlogs, mas está errado. Entendeu? Porque eu mostrei vlogs eu na praia. Né? Pode ver que tem poucas visualizações, porque o YouTube não mostra. Ele mostra mais aquilo que mais eu coloquei desde o começo, que é entrevista, falando sobre a Bíblia, falando dos apócrifos. Tem um vídeo meu, irmão Paulo, que está 16 mil. E eu fiquei com muita raiva, porque esses 16 mil não se inscreveram. Eu falei, meu Deus, os irmãos não se inscrevem, mas os irmãos amaram o vídeo, né? Mas possa ser também que tem irmãos que gostam e esquecem de se inscrever. Pode ser isso também.